Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem aí com todo mundo. Hoje nós vamos começar mais uma aula para o canal Praticando Matemática. Aqui é o professor Eduardo Silva e nós vamos fazer o conteúdo de fração em decimal e decimal em fração. Nós vamos fazer as transformações, tá? Só para a gente recapitular, se você não assistiu, ó, todo decimal exato ele pertence ao conjunto dos números racionais. Se você não assistiu a aula de conjunto numérico, é uma das primeiras aulas que tem aqui no canal. Dá uma olhadinha lá para você ver todo o conjunto dos naturais, os inteiros, os racionais, irracionais e reais, que nós já estudamos todos, tá? Hoje nós vamos fazer apenas transformação. Por que nós vamos fazer transformação? Quando a gente for entrar em outros assuntos da área da matemática, nós vamos precisar realizar essas transformaçõezinhas aí, tá? Outra coisa, tem banca que é muito objetiva, ela cobra assim, qual é o número decimal de tal fração, certo? Então, por esse motivo, nós vamos fazer na aula de hoje a transformação de fração em decimal e decimal em fração. Bora lá? Nada difícil, hein? Primeira coisa, nós vamos transformar aqui ó, um decimal exato em fração. O que é decimal exato? Decimal é aquele número que tem vírgula. E eu falo que ele é exato porque ele termina, ó, tá vendo? Ele não tem o 3 pontinhos, ele não é infinito. Ele acaba ali, 0,2. Ele é um decimal exato. Ao contrário das dízimas periódicas, né? Se fosse assim, 0,444 e aí tivesse esses 3 pontinhos, ele também pertence aos números, ao conjunto dos números racionais, porém não é um decimal exato, né? Ele é uma dízima periódica, tudo bem? Então, decimal exato são números com vírgula, onde ele termina, tá? Esse 0,2 eu leio como? Ó, sempre a gente conta depois da vírgula. Que número que nós temos depois da vírgula? O 2. Então, ele é 2 décimos, porque eu tenho um número só. Se fosse 2, seria centésimos, que nem nesse caso. 35 centésimos, tá? Se fosse 3, milésimos, e assim sucessivamente. Mas, professor, e se tivesse um número inteiro no meio, por exemplo, 1,5? Aí eu leio 1 inteiro e 5 décimos. Tudo bem? Isso aí é só a parte da leitura, mas vamos ao que interessa. Bom, aqui eu coloquei escrito para vocês, mas eu gosto de explicar ao invés de ler isso aqui. Só para vocês depois, se quiserem pausar o vídeo, dar uma lida, né? Mas é facinho. Como que eu transformo o número decimal exato em fração? Gente, seguinte, se eu apagar a vírgula aqui, ó, que número que fica? 0,2, não é? Ou seja, 2. Esse aí vai ser o meu numerador da fração. Embaixo, esse número ali, na hora que a gente lê, vamos contar as casas decimais. Quando eu falo casas decimais, são números depois da vírgula. Quantos números eu tenho? Um só. Se eu tenho um só, embaixo é 10. Se fosse 2, 100. Se fosse 3, 1000. E assim sucessivamente. A quantidade de casas decimais é a base 10 que nós vamos trabalhar. Uma casa, 10. Duas casas, 100. Três casas, 1000. Quatro casas, 10.000 e assim sucessivamente. Só que toda fração, né, nós temos também as equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade, né? E a gente consegue transformar algumas frações em frações irredutíveis. O que são frações irredutíveis? São aquelas frações que a gente consegue simplificá-las. Por exemplo, 2 décimos, tanto 2 quanto 10, a gente consegue dividir por 2, ó, porque os dois são números pares. Quando eu faço 2 dividido por 2 dá 1. Quando eu faço 10 dividido por 2 dá 5. Tá vendo? Eu simplifiquei essa fração. Então, 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos, que é a mesma coisa que 1 quinto. Tá? Essas duas frações são chamadas de frações equivalentes, que representam a mesma quantidade. O que isso quer dizer? Que se eu pegar um bolo, dividir em 10 partes, e dessas 10 partes eu comer duas, é a mesma coisa que eu pegar o mesmo bolo, dividir em 5 e pegar uma só. Tá? É a mesma quantidade, beleza? Olha essa aqui, ó. Se eu apagar a vírgula aqui, fica o número 35. Ele vai ser o meu numerador, o número lá de cima. E lá embaixo, professor, o que a gente vai pôr?
Vamos ver. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, é o 100. Só simplificar agora a fração. Nossa, mas como que eu sei se dá para simplificar? Aí você tem que saber dos critérios de divisibilidade. Você tem que ir tentando dividir se você não sabe. Por exemplo, nós sabemos que todo número que termina em 0 e 5, ele é divisível por 5, tá? E o 35 e o 100, ó, termina 0 e 5. Então, vamos fazer essa divisão. 35 dividido por 5 dá 7. Beleza. E 100 dividido por 5 dá 20. Lembra que o 7 é um número primo? Eu só consigo dividir por ele mesmo? Então, o 20 eu não consigo dividir por 7, né? Não. Então, já chegamos já numa fração irredutível, ou seja, uma fração que não dá mais para simplificar. O que isso quer dizer? Que 0,35, que na nossa leitura nós lemos como 35 centésimos, é a mesma coisa que 35 sobre 100, ó, 35 centésimos, que é a mesma coisa que 7 sobre 20. Tudo bem? Próximo. Olha lá quando tem inteiro. Não é diferente. O que nós vamos fazer? Apaga a vírgula. Que número que fica? 26. Depois, gente, é sempre depois, tá? Depois da vírgula tem um número só. Então, ele é 10. Certo? Então, eu tenho aqui 26 décimos. Ok? 26 décimos é a mesma coisa que 2 inteiros e 6 décimos. Vamos lá. Os dois são pares, então dá para dividir por 2. 26 dividido por 2, 13. E 10 dividido por 2, 5. Lembrando que o 5 e o 13 ó, são números primos, não dá mais para dividir. Essa fração já é a irredutível. Tudo bem? Se é uma fração irredutível, eu posso falar que isso aqui é equivalente a isso? Sim, tem a mesma quantidade. Próximo. 0,075. Se eu apagar a vírgula, fica esse aqui. Por que a gente não conta o zero à esquerda ali, ó? Se eu não tivesse vírgula, não tem necessidade de eu falar 0,075. É o 75, tá? Lembra quando é aquela historinha que você fala assim, se é um zero à esquerda, ou seja, não vale nada, né? Mas ele só não vale porque não tem vírgula ali, né? Porque eu apaguei agora. Tudo bem. Vamos ver. Depois da vírgula tinha quantos números? 3. Então, vai ser 1000. E aí a gente consegue fazer a divisão. Ó. Todo número que termina em 5 e 0 é divisível por 5. 75 dividido por 5 dá 15. E 1000 dividido por 5 vai dar 200. Estou fazendo um pouquinho rápido aqui, mas depois na hora vocês vão fazendo com mais tempo. É só para o vídeo não ficar muito longo, tá? O 15 termina em 5, o 200 em 0. Então, eu consigo ainda dividir por 5, ó, tá vendo? Não é uma fração irredutível ainda. Logo, 15 dividido por 5 dá 3. Ó, chegamos no número primo. Vamos ver se o de baixo é divisível por 3. 200 dividido por 5, 40. Eu consigo dividir 40 por 3? Não, né? Ó, 4 mais 0, 4, não dá. Chegamos na fração irredutível. O que eu posso afirmar? Que 75 milésimos é a mesma coisa que 15 sobre 200, que é a mesma coisa que 3 sobre 40. São frações equivalentes, que representam a mesma quantidade. Esse aqui, apagou a vírgula, 154. Depois, aqui embaixo, eu tenho um número só depois da vírgula, então ele é 10, tá? Gente, é sempre depois da vírgula. São as casas decimais que vocês vão contar. Aqui são números pares, eu divido por 2 e eu divido por 2. A metade de 154, 77. E de 2 a 5. O 5 é primo, eu só consigo dividir por ele mesmo. E o 77 não dá para dividir por 5 porque não termina em 0 e 5. Chegamos já na irredutível. Facinho, né? Isso é quando a gente transforma decimal em fração. E se for o contrário, professor? Se eu quiser saber, por exemplo, como eu transformo fração em decimal, tá? Lembra que eu falei para vocês que toda fração ela é uma divisão, né? Toda fração, né, a palavrinha fração, ela vem de razão. E toda vez que fala em razão, é fração que significa divisão, certo? Então, para eu descobrir
quanto que vale 1/4 em relação ao número decimal, é só eu pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. Ó. Tá? 1 dividido para 4. Nossa, mas eu não consigo dividir 1 para 4. Como que eu faço? Se não dá para dividir, a gente faz o quê, gente? Começa assim, ó. 0, vírgula, coloca um 0 aqui. Tudo bem? Agora dá para dividir, não dá? Dá. Quantas vezes eu multiplico 4 que chega perto do 10 ou que dá 10 exato? Eu só consigo 2 vezes 4, né? Porque 2 vezes 4, ó, dá 8. Sobram quanto aqui? 2. Como já tem vírgula, é só acrescentar mais um 0. Tá? Bom, agora eu preciso multiplicar o 4 5 vezes para dar 20. Vocês viram que quando eu peguei e dividi o 1 para 4, nós chegamos no 0,25. Tá? E o 0,25 é o número decimal que representa essa fração 1/4. Ok? Vamos para o próximo. Ó, nós temos 2/5. Então, nós vamos pegar o 2 e vamos dividir para 5. Não dá para dividir. O que a gente faz? 0, coloca o 0 aqui. Agora, 4 vezes 5 dá 20. Já chegamos no decimal. É 0,4, que a leitura fica como? 4 décimos. E aqui em cima? 25 centésimos. Isso mesmo. Vai ter fração que nós vamos chegar numa dízima periódica, como por exemplo 1/3. Tá? Certo? Às vezes a banca cobra assim, qual das frações abaixo representa uma dízima periódica? Tá? É essa fraçãozinha aqui. Veja que não dá para dividir, eu coloco 0 aqui. Tudo bem? 0,0. 3 vezes 3 dá 9, que é o que chega perto do 10. Sobrou 1. Como já tem vírgula, mais o 0, ó, 3 de novo, que dá 9. Sobrou 1. Vocês perceberam que isso aqui vai ser infinito. Tá? Ou seja, quando depois da vírgula eu tenho números que se repetem e é infinito, eu falo que é uma dízima periódica. E o período não é só de 1 em 1, não, tá? Ele pode ser de 2 em 2, de 3 em 3. Assistem a aula de conjunto numérico. Quando eu falo dos conjuntos dos números racionais, eu explico mais um pouco aí sobre a dízima, tá? Só para a gente não perder muito tempo aqui agora. Ó, o que eu quero mostrar para vocês aqui é quando eu tenho frações com base 10. Lembra quando eu disse para vocês da base 10? O que é base 10? É 10 elevado a 1, que é 10. É 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, ou seja, 100. É 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, toda vez que eu tiver 10, 100, 1000, eu falo que são números de base 10, tá? Qual o jeito que eu posso fazer? Vamos supor que eu esqueço essa regra que eu vou ensinar para vocês agora. O que eu faço? É só dividir. Não tem erro. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem. Ó. 27 dividido por 10. Professor, esse dá para dividir, não dá? Dá. 2 vezes 10 dá 20. Sobrou 7. Se eu colocar vírgula e o 0 aqui, ó, dá 70. Então, 7 vezes 10 dá 70. Ah, eu posso fazer assim? Pode. Mas vamos para um macetezinho? Vamos. Pessoal, esse macete, esse que eu vou passar para vocês aqui agora, é só quando eu tenho denominador de base 10. Ó, 10, 100 e 1000. O que eu faço? Eu copio o número 27. Embaixo, conta os zeros, um zero só. Então, eu volto uma casa. Uma casa, coloco a vírgula. Olha lá, deu o mesmo resultado, tá vendo? Uma casa, ó, volta uma casa, coloca a vírgula. Veja esse aqui, ó, 27 centésimos. Copia o 27. Quantos zeros tem? 2. Volta 2 casas. Conta, ó, 1, 2, coloca a vírgula. Ih, ficou pendurado. Só acrescentar um 0, tá? 0,27. Tudo bem? Olha aqui quando é 1000. Copia o 27. Conta os zeros lá embaixo. 3 zeros. Vamos voltar 3 casas? 1, 2. Não tem a terceira. 3,0. Tá? Tudo bem? Mas isso não impede, se você não entendeu essa parte, de você pegar, por exemplo, o 27 e dividir por 100. Nada impede também de você pegar o 27 e dividir por 1000, caso você esqueça essa regrinha da base 10. Certo? Então, a parte de transformação é isso. Ok?
Então, sempre que eu tiver uma fração e eu quiser transformar em decimal, é só eu dividir o número de cima pelo de baixo. E quando eu tenho um número decimal e eu quero transformar em fração, é aquela historinha. Apaga a vírgula, o número que fica em cima, e a quantidade de casas decimais eu vou colocar embaixo em base 10. 10, 100, 1000. Certo? Espero ter ajudado. Na próxima aula, então, a gente continua com o assunto de fração. Tudo bem? Até a próxima, pessoal. Valeu, deixa um like aí e compartilha o vídeo.